Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez. Eu acho que eu estive aqui no culto de semana, não foi, pastor, a última vez? Eu acho também no aniversário, ano passado, não foi? Estou lembrada. Amém, né? Então, segundo ano aqui, no aniversário da igreja, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sentimos a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Eu tenho sentido a presença do Espírito Santo de uma forma especial. O Espírito Santo, ele é especial, irmãos. Mas eu já tenho sentido desde o início desse trabalho. E isso é uma coisa tão lógica para a gente dizer, estamos na casa do Senhor, por que não sentir a presença do Espírito Santo? Mas, infelizmente, em muitos lugares por onde passamos, não sentimos. A igreja, ela não se permite. Porque o Espírito Santo, ele está disponível para nós. Mas basta que o povo o adore em espírito e em verdade. Porque a presença de Cristo, ela é real. E o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Para falar comigo, para falar com você, para fazer milagres, para trazer cura, porque ele não mudou, ele é o mesmo, hoje e será sempre eternamente. Quem mudou fomos nós. Então não perca. Você saiu da sua casa, você talvez tinha colocado a sua melhor roupa, você deixou de estar, sei lá, dormindo, esticado numa rede, descansando, desopilando, mas você veio até aqui, então faça valer a pena. Não saia daqui sem sentir a presença do Espírito Santo de Deus, que é gostoso, é tremendo, irmãos. Com esses louvores tão lindos que foram entoados aqui, parece que eu estava no céu. Vendo esse último louvor, antes da oferta que foi entoado aqui, né? Seus olhos são de fogo e ele é lindo. Oh, que coisa linda, irmãos! Como eu anelo ver o meu Senhor face a face. Parece que a igreja do Senhor não tem mais esse ânimo. Parece que é um conto de fadas, Jesus vai voltar. É real, irmãos! A volta do nosso Deus, do nosso Mestre, ela é real. Não é o tema de hoje, né? Mas não podemos nunca deixar de falar que Jesus, ele vai voltar. Essa é a esperança da sua igreja. É a minha esperança e eu espero que seja a esperança de todos aqui. Amém? Bem, mas não vamos nos demorar, porque as horas já estão bem avançadas, né? E o tema de hoje é fortalecer, né, as nossas mãos, lá em Neemias, capítulo 6, verso 9. Essa palavra que fala de fortalecimento, nos fortalecendo em Deus. E muitas vezes, quando essa mensagem ela é pregada, a gente pensa logo, Senhor nos ajuda, Senhor nos fortalece, e é isso mesmo, né? Numa mensagem bem geral, é isso que a palavra de Deus nos diz. Mas no texto de Neemias, nós vamos ver que ele aqui estava pedindo um fortalecimento com um propósito. Não era para qualquer coisa. Havia um propósito. Quando Neemias, nesse versículo, ele diz, Senhor, fortalece as minhas mãos. Ele pediu isso com um propósito de chegar até o final da reconstrução dos muros de Jerusalém. Porque antes de ler, né, aqui o texto áudio da nossa mensagem, o contexto aqui, eu acho que os irmãos ouviram certamente ontem, do preleitor que estava aqui ministrando, ele deve ter falado, né, o que acontecia nessa época. E a gente sabe que Jerusalém havia sido levada cativa, a cidade havia sido destruída, e aí um rei, Ciro, quando ele decidiu, né, quando ele levou cativo o povo, estava ali, sobre o reinado de Ciro, ele decide, ele tem vamos dizer assim, uma didática diferente de governar. E ele decide repatriar, vamos dizer assim, um povo. Então, ele decide
fazer com que os cativos voltassem à sua terra natal, vamos dizer assim. Que o povo que estava lá voltasse, né? Quando eles levaram eles cativos, ele disse, não, eu quero que o povo seja repatriado. Eu quero que o povo volte para a sua terra natal. E houveram 3 grupos na Bíblia que fala dessa volta, né? Desse retorno do cativeiro para a sua terra natal. O primeiro grupo foi com Zorobabel, o segundo grupo foi com Esdras, e o terceiro grupo é o que nós vemos aqui, que é sob a liderança do profeta Neemias, que também estava cativo, mas numa situação privilegiada, porque ele vivia no palácio real. Ele era o copeiro do rei. E ele havia se criado no cativeiro, porque já faziam 142 anos que Jerusalém estava debaixo de escombros. E Neemias não havia crescido com a sua nação. Ele não havia crescido com o seu povo. Mas certa vez, chega acho que o irmão dele, alguém da família, eu não me lembro ao certo, e começa a dar notícias de como estava Jerusalém. E diz, olha, está uma miséria terrível lá em Jerusalém. O nosso povo vive debaixo de uma miséria. Os muros a cidade está destruída, os muros estão destruídos, a cidade está desprotegida, porque nós sabemos, quem mora em casa, né? Uma casa sem muro é uma casa sem proteção, não é verdade? Principalmente quem mora em casa, assim, em rua normal, né, que não é condomínio. Eu moro no condomínio e minha casa só tem os muros laterais, o muro de frente não tem. Então, mas quem mora nessas... E a gente colocou o muro lateral, né? Porque fica estranho não ter um muro lateral, tem que ter um muro lateral. E há pouco tempo, eu e meu esposo, a gente colocou os portões do lado, porque é os muros laterais, mas à frente não tem muro, e fica aquele negócio aberto. E aquilo já estava me incomodando, porque a minha privacidade, às vezes eu ia para a área de serviço, estava lá tirando roupa, o povo passava e me via. Eu não me sentia confortável com aquilo. E tem cachorro também. Aí vai que um cachorro saísse doido, entrasse assim... Eu comecei a me inquietar. Eu disse, não, a gente tem que colocar esses cortões do lado. Eu não estou gostando dessas coisas abertas aqui. Todo mundo vê a gente. A gente fez uma gourmet do lado, aí você vai fazer um churrasco, todo mundo passa e olha do lado. Então, eu coloquei uns portões do lado. Mas a frente da casa é sem muro. Porque me incomodava, eu não me sentia ali privativa, né? Apesar de que as casas são bem privativas, mas eu preferia. Então, e quem mora em casa, né, assim, de rua, que não é condomínio, ainda precisa mais ainda dos muros, né, para se sentir mais privativo e seguro. A cidade da gente é muito violenta. Aqui em Israel, as cidades naquela época, os muros eram as fortalezas da cidade. Uma cidade sem muro era uma cidade sem proteção, sujeita ao inimigo. E quando aquela pessoa, que eu acho que era parente de Neemias, eu me lembro se era o irmão, chega e diz para ele, olha, Jerusalém está assim, a Bíblia diz, deixa eu ver aqui no primeiro capítulo, eu não planejava ler, mas eu vou ler aqui para me ver. E sucedeu, no capítulo 1, verso 4, diz assim, e sucedeu que ouvindo eu, isso aqui é Neemias falando, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, eu já ministrei sobre isso mais de uma vez. E isso sempre me chama a atenção. Quando Neemias, ele escutou isso, a Bíblia diz que ele chorou e ele lamentou pela miséria que o seu povo vivia. Onde muitas vezes nós não lamentamos, nem choramos pela miséria que vivem o nosso país, os nossos irmãos. Parece que a sensibilidade de muitos já deixou de existir. Mas a Bíblia diz que quando Neemias escutou aquelas palavras, que o seu povo, a qual ele nem tinha crescido, ele tinha crescido no cativeiro, irmãos. Mas a Bíblia diz que quando ele escutou aquilo, ele começou a chorar e lamentar pela miséria que o seu povo vivia. E a Bíblia diz que aquilo inquietou a ele, eu acredito que foi o Espírito Santo de Deus que inquietou aquele rapaz, aquele jovem, que era copeiro do rei, que vivia numa condição, digamos assim, confortável.
E ele começou a orar e a jejuar, porque ele queria ir lá reconstruir os muros da cidade. E ele, como é que eu vou falar isso para o rei? E começou a orar e começou a jejuar. E a Bíblia diz que ele foi, né, na força do Espírito Santo, pediu ao rei, e o rei permitiu que ele fosse reconstruir as muralhas da cidade de Jerusalém, que estavam destruídas. Esse jovem, cheio de intrepidez, de coragem, de ousadia, não sabia nem o que ele ia enfrentar lá. Mas, movido pelo Espírito Santo, pela miséria que o seu povo vivia, ele decidiu ir lá, reconstruir as muralhas de Jerusalém que estavam destruídas. Vocês devem ter ouvido tudo isso aqui ontem. Eu estou só trazendo, né, para quem não estava aqui, talvez, e não conheça. E é nesse contexto que nós vamos lá para o capítulo 6, o verso 9, que a minha Bíblia aqui tem como título assim: os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. E ontem não, acho que sexta-feira, eu meditando essa palavra, eu fiquei. E quando, muitas vezes, Deus nos chama para um propósito, Deus tem um chamado na vida da gente, seja dentro da nossa casa, do nosso casamento, no nosso trabalho, na igreja, na obra, seja onde for, quando o Espírito Santo de Deus nos inquieta a fazer algo, às vezes nós nem estamos apercebidos disso. E precisamos estar, e nós vamos ver isso aqui hoje. Nós vamos enfrentar a oposição. Quando esse propósito, ele nasce primeiro no coração de Deus. Nós certamente iremos enfrentar oposição. Eu preciso dizer isso a você. Se Deus lhe chamou como Neemias neste lugar, se existem pessoas que foram chamadas como Neemias, eu preciso dizer a você, você vai sofrer oposição. Você vai passar por dificuldades. Isso acontece com quase todos os personagens que Deus levantou. Aconteceu com Noé, quando Deus o chamou para fazer aquela arca, ele enfrentou oposição, ele enfrentou críticas. Com quase todos aqueles grandes homens de Deus que Deus chamou com propósitos, com chamados específicos, eles enfrentaram dificuldades. Não foi fácil. Trabalhar na obra de Deus, trabalhar com um propósito, nunca será fácil. Eu preciso dizer isso a você com toda sinceridade. Reconstruir não é algo fácil. Talvez seja algo até mais difícil do que construir. Porque muitas vezes você vai precisar derrubar coisas que estão mal feitas para subir novamente. Quem aqui não chegou? Eu estava conversando um dia desse com uma colega, uma vizinha lá do condomínio, e a casa dela teve muitos problemas, e ela me falou que quando o engenheiro chegou na casa dela, que olhou as paredes, disse: a gente vai ter que derrubar isso aqui e refazer tudo de novo. Então, reconstruir talvez seja mais trabalhoso do que construir, porque você vai ter que trabalhar nas coisas que foram mal feitas. Você vai ter que tapar brechas, que era o que Neemias fez. Então, meu casamento, você não sabe, irmã, como está. A minha vida familiar, o meu ministério, ele não existe, ele está acabado. Eu quero dizer para você nesta noite, na autoridade do Espírito Santo, ele te trouxe aqui para que você ouça essa palavra e para dizer: tem vida aí. Deus ainda tem vida para o teu casamento, ainda tem vida para o teu ministério, ainda tem vida para a tua família. Agora ele está te dizendo nessa noite: não é fácil reconstruir. Reconstruir dá trabalho. Oposição você vai enfrentar. Não vai ser fácil. Foi o que Neemias enfrentou. Aquele jovem, eu acho que ele não tinha noção do que ele ia passar. E ele passou por muita coisa, irmão. Por muita coisa. Primeiro nós vamos tratar do que ele enfrentou. E depois nós vamos ver as atitudes positivas de Neemias durante todo esse processo. A primeira coisa eu vou ler com vocês no verso 1 do capítulo 6, que diz assim: e sucedeu mais
que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Primeira coisa, as pessoas, elas nos observam. Não tem para onde correr. Cristão, ele é observado, irmãos. E quando Deus tem um chamado na vida desse cristão, um propósito de reconstrução, de edificação, aí é que é observado. Neemias diz aqui, ele diz, olha, sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem e os inimigos, ou seja, eram os inimigos, aqueles que perseguiam, já vinham desde o início da obra, né, desde que começou, ouviram falar que Neemias, eles já começaram a investir contra Neemias. Então, as pessoas, elas nos observam. Você é observada na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade. Tudo que você faz, com o propósito de edificar e glorificar a Deus, você vai ser observado. Você vai ser criticado. Você vai ser perseguido. Eu preciso dizer isso a você essa noite, não é diferente. Eu não posso passar a mão na sua cabeça e dizer assim, olha, vai dar tudo certo, mas você vai passar por oposição. Você vai passar por dificuldade, mas que no final nós vamos ver que dá certo. Amém? Porque nós temos um Deus que ele é vitorioso. E a igreja do Senhor, ela é vitoriosa em Cristo Jesus. Nele, ela não é vitoriosa sozinha, ela não é vitoriosa no pastor, ela não é vitoriosa na dirigente do círculo de oração, ela é vitoriosa em Cristo Jesus. A igreja muitas vezes ela se embaraça com as pessoas, porque ela precisa olhar Jesus. Então, vamos passar por oposições. Ele disse assim, gente, Tobias e Sambalate já começaram a me perseguir, porque ouviram que eu já tinha terminado de edificar os muros e tinha deixado o muro sem brecha. Olha que coisa linda, o muro estava perfeito. Ele não tinha nem colocado os portões ainda, viu? Os inimigos já começaram a se levantar. O muro ainda estava sem portões. Não tinha nem finalizado, né, geral. Ainda estavam só os muros reconstruídos. No verso 2, diz assim, vou continuar aqui. Sambalate e Gesem enviaram a dizer, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Isso é o que Neemias diz, olha, eles mandaram um convite para mim, dizendo, vamos ali nos congregar no vale de Ono. Mas Neemias disse, eles queriam me fazer mal. Eles intentavam, porque até contra a vida de Neemias, ele recebeu ameaças contra a sua própria vida. E Neemias disse, eles estão intentando me fazer mal. Ele não foi. Isso acontece conosco quando nós decidimos, somos chamados para reconstruir. Nós vamos sofrer oposições. As pessoas vão tentar nos fazer mal. É horrível, né, irmãos? Mas é verdade. 2 Timóteo, no capítulo 3:12, diz assim, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Novo Testamento, eu não estou nem no Antigo, eu estou na graça. Olha aqui o que é dito. Todos aqueles que desejarem viver piedosamente serão perseguidos. Era o que Neemias estava tentando fazer. Gente, qual era o mal que Neemias tentava fazer aqui? Ele estava tentando, ele saiu do palácio para reconstruir os muros de uma cidade que estava destruída. Aquilo incomodou aqueles homens. Qual era o mal que Neemias fazia? Mal a ninguém, irmãos. Mas o inimigo das nossas vidas, ele é insatisfeito. A Bíblia diz que ele anda bramando como um leão, buscando aquele a quem possa tragar. Quando nós somos chamados para fazer algo, eu não sei porquê, o inferno, ele fica furioso. Esses homens ficaram enlouquecidos quando souberam que ele havia acabado de construir e agora tentavam fazer mal contra o próprio Neemias.
E todos aqueles que decidirem viver com um propósito, vivendo de uma maneira correta, idônea, vivendo em Cristo, conforme a palavra de Deus, serão perseguidos. Nós precisamos ter isso em mente. Sofreremos perseguições. Isso é real no mundo cristão. Amém? Então, todo mundo está entendendo, irmãos? Vamos para o verso 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer. Aí Neemias chega para eles. Não, irmãos, eu vou deixar essa parte para depois. Vou pular aqui. Certo? Não vou para o verso 3, não. Eu quero ir para o verso 4 e para o verso 5. E da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira eu lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com a carta aberta na mão. Olha só, 4 vezes Sambalate e Tobias e o outro estavam indo lá, convidando Neemias para se encontrar no canto, que tentavam fazer mal contra ele. Tudo isso porque ele havia acabado de construir o muro. E pela 5ª vez, mandou lá uma pessoa, o próprio Sambalate foi lá com a carta aberta na mão, para que todo mundo soubesse. Olha o que ele disse a respeito de Neemias, um rapaz justo e íntegro. Verso 6 e verso 7. Na carta estava escrito: entre a gente se ouviu e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles segundo estas palavras. Olha que coisa tremenda, irmãos. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Não bastasse agora ele estar ali amedrontando Neemias, amedrontando ele, chamando ele para um lugar, lá uma região bem esquisita, uma região bem estranha. Neemias sabia que era planejando fazer algum mal contra ele. Agora ele vinha com calúnias contra o próprio Neemias. Ai, eu soube que você quer se tornar rei de Judá. Olha só, irmão, se o rei escuta uma coisa dessa. Que Neemias estava fazendo aquilo porque desejava ser rei. Quantas vezes nós estamos num projeto que Deus nos levantou a fazer, aí vem alguém dizendo: olha, só está querendo se amostrar, quer ser a melhor. Quer ganhar, chamar a atenção do pastor. Quer chamar a atenção, né? Quando a gente decide fazer algo de bom para ajudar a nossa família, na nossa casa, os nossos filhos, aí tem que vir alguém para apontar, levantar mentiras e calúnias ao nosso respeito. O inimigo, ele é sujo, irmãos. É mentiroso, ardiloso. Então, esse tipo de oposição nós enfrentamos. Seremos amedrontados, perseguidos, pessoas intentando até contra a nossa própria vida, e ainda não basta, há calúnias mentirosas ao nosso respeito. Principalmente quando nós estamos num propósito. Quem aqui já não passou por isso? De inventarem coisas ao teu respeito. Eu já vi, irmãos, tanta coisa em trabalho, em congregações. Agora, hoje, eu não me encontro na igreja onde nós servimos. Nós somos diáconos. Mas a gente não lida diretamente com os problemas da igreja. Graças a Deus. Nós estamos servindo mesmo, né? Ficamos servindo aos irmãos. Mas nos envolvemos, né? Mas já tive cargos assim, e é cada coisa, irmãos, que eu não acredito que acontece no meio do povo de Deus. Mas não é só na igreja, não, é em todo lugar. Eu já vi coisas de casais que levantam calúnias contra a esposa, contra o marido, sabe, para jogar um contra o outro, o pai contra o filho, o marido contra a esposa, com fofoca, com mentiras. Essas coisas nós iremos enfrentar. Oposições, principalmente quando nós temos um chamado, porque cada um de nós tem um chamado. Você pode dizer: eu não prego a palavra, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar. Mas você tem um chamado. Talvez seja lá na sua casa.
Seja lá na criação dos seus filhos, seja lá no seu emprego. Jesus nos chamou para levar as boas novas aonde nós estivermos, irmãos. Você não precisa de um microfone, de um púlpito para pregar e para estar atendendo ao chamado que Deus lhe deu, não. Tem muita gente que quer pregar. Você já foi ali, na Praça do Alecrim, e pregou para um monte de gente que tem lá. Tem tanta gente, irmãos, que precisa ouvir uma palavra. Um dia desse eu estava saindo no banco e tinha um mendigo. E Jesus disse, por que tu não prega para ele? Me inquietou aquilo, sabe? Enquanto eu não preguei, olha, Jesus disse, prega para ele. Irmãos, o nosso chamado não está restrito à igreja, às paredes dessa igreja. Nosso chamado muitas vezes é no nosso colégio, é no nosso trabalho, é na nossa casa. Você não está aqui, mas você tem, irmão, um chamado e um propósito. E eu preciso dizer a você que aonde você estiver, você vai sim passar por oposição e por dificuldade. Neemias aqui foi algo grande, né? Que Deus chamou ele para fazer. Mas que coisa grande não é uma reconstrução? Que coisa grande não é a reconstrução de uma vida? A reconstrução de um filho? A reconstrução do seu casamento? A reconstrução do seu ministério? A reconstrução da tua vida espiritual? Não é grande, irmãos? É grande. Vidas dependem disso. Muitas vezes achamos que se eu só estiver numa grande conferência internacional, o meu chamado não é grande porque Deus não me chamou para ser um grande conferencista internacional ou um grande cantor, eu não sou de um grupo de louvor conhecido no Brasil internacionalmente. Tudo que envolve vidas é grande. A começar na sua casa. Tudo, Jesus, ele gosta muito de vidas, irmãos. Jesus, ele está preocupado muito com vidas. Não importa aonde for. O que importa para Cristo é vidas. Se ele te abençoou é porque ele pensa em vidas. Se ele te deu esse dom é porque ele pensa em vidas. Se Deus te deu um casamento feliz é porque ele pensa em vidas. Sempre Jesus, ele está pensando no outro. Tudo que Jesus faz em nós, ele pensa no outro. Deus colocou Neemias numa condição privilegiada para que Neemias se incomodasse e se compadecesse do outro, do povo que estava ali vivendo numa miséria tremenda, desprotegido, passando fome, ao relento, numa cidade sem muros. Neemias estava muito bem, irmãos, servindo ao rei. Num castelo, na fortaleza de Suzã. Muito bem, obrigado. Saiu da sua casa para ir para uma cidade sem muros, sofrendo ameaças de morte, mentiras e calúnias a seu respeito. Sabe por quê? Porque o projeto dele envolvia vidas. Vidas. Vamos continuar. Eu quero ler com os irmãos aqui, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, eu já até falei aqui, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o diabo, ele está ao nosso derredor, certo? Ele está ao nosso derredor, a gente sabe disso, buscando a quem possa tragar. Eu quero ler também Mateus, capítulo 5, versículo 11. Diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha só que coisa, Jesus dizendo que seremos bem-aventurados se sofrermos perseguições, calúnias e as pessoas mentirem ao nosso respeito por causa dele. Seremos bem-aventurados. Irmão, então, se você está sofrendo perseguição, seja onde for, calúnia, injúria, Jesus quer dizer para você que você é bem-aventurado, se isso for em nome dele, por causa dele. Prestem atenção, não é por qualquer motivo, é por ele, por causa dele, pelo nome dele.
Se nós sofrermos oposições, calúnias, mentiras, nós somos bem-aventurados. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Esse Deus é lindo, irmãos. Oh, aleluia, glória a Jesus. Eu quero ir agora para o verso, continuando lá em Neemias, capítulo 6, o verso 9. A primeira parte. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra e você não a efetuará. Olha aqui. Colocando medo, dizendo, olha, eu quero dizer para vocês. Neemias dizendo, eles estavam nos atemorizando, dizendo assim, as suas mãos largarão a obra e vocês não vão continuar, vocês não vão terminar essa obra. É a mesma coisa de alguém chegar para você e dizer, olha, sabe esse teu projeto? Esquece, não vai dar certo não. Isso aí que tu tá pensando que vai dar certo, pode esquecer, minha filha, não vai dar certo não. Eu quero dizer a você que essa voz é do diabo. Não é de Deus. Não é de Deus. Se Deus te chamou com um propósito, se o rei confirmou, assim como o rei tinha dito lá para Neemias, pode ir, e o rei deu cartas para ele ir, ou seja, autorizou a Neemias ir. Eu quero dizer a você, da autoridade do Espírito Santo, se Deus te chamou com um propósito, pode ir, pode o diabo se levantar dizendo que não vai dar certo, porque vai. Se Deus tiver falado e Deus tiver te levantado com um propósito específico, você vai ver muita oposição, mas Deus será contigo. E vai dar certo sim. O diabo vai dizer no seu ouvido, não vai dar. E Deus vai dizer, vai na tua força, porque eu sou contigo. É no nome de Jesus, não é no teu nome. Não podemos esquecer isso. Não é na nossa força. Não é no nosso braço. É no nome de Jesus. Amém? Romanos. Vamos lá para o Novo Testamento. Romanos capítulo 8, verso 15 diz assim. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Não recebemos espírito de escravidão ou de temor. Recebemos o espírito de ousadia. O que acontece comigo e com você é que nós nos amedrontamos na primeira ameaça, irmãos, nós já estamos dando ré. Na primeira oposição nós dissemos que não vai dar certo. Não é assim? Não vou, não vai dar certo. Mas nós não recebemos esse espírito. Não somos escravos do medo, porque o medo, ele nos escraviza. Sabia disso, irmãos? O medo, ele nos paralisa. O medo não deixa a gente prosseguir. Você quer ver você com medo? Você fica paralisado. Eu tinha muito medo de rã. O Índio bem sabe. Quase que passei um vexame uma vez, foi, irmão? Quase que saio numa situação bem... Tu lembra, Índio? Lá. Eu vi a rã, estava no banheiro. Se não visse a toalha, tinha saído do jeito que estava. Que coisa terrível. Diga aí, irmãos. O medo da rã. Eu não gosto de rã, não. E ela a gente não se dá bem, não. Mas melhorei, viu? Porque ele paralisa a gente, irmãos. Eu ficava paralisada. Só que dessa vez eu corri. Quase que não dava tempo nem pegar a toalha. Mas deu, graças a Deus. Então, assim, o medo, ele paralisa a gente. Você fica ali, né? E Deus não nos chamou com esse espírito. Deus não nos chamou para ser escravos do medo. Nós temos que avançar no chamado para qual Deus nos chamou. E se esse chamado envolver vidas, aí é que você não pode, irmãos, desistir. Não pode. Amém? Continuemos aqui em Neemias, capítulo 6. Essas foram as oposições que Neemias enfrentou. Ele enfrentou ameaças, ele foi amedrontado, ameaças de morte, sofreu muita oposição. Isso aqui não foi nem durante, a gente já está numa fase em que Neemias já havia construído o muro.
Mas ele sofreu oposição durante todo o processo de reconstrução. Desde o dia que ele chegou lá e foi visitar e foi olhar a terra para ver como é que estava a situação de Jerusalém. Então, desde esse dia que ele já começou a sofrer oposição. Ele já começou a sofrer pressão. O tempo inteiro ele sofreu. Aqui é só uma palhinha, né? Ele já havia construído, mas eles ainda continuavam ameaçando e amedrontando ali Neemias para que ele parasse. Ainda faltavam os portões, irmãos. Ainda faltavam os portões da cidade. Ele ainda não havia concluído toda a obra. Isso tudo foi o que ele sofreu. Agora, qual foi a atitude de Neemias em meio a tudo isso? Como Neemias se comportou durante todo esse processo? É o que nós vamos ver. Verso 3 do capítulo 6. Nas primeiras ameaças que Tobias e Sanbalate decidiram fazer com ele, que ele disse assim, vamos ali nos encontrar, nos congregar lá na região de Ono. Aí o que é que Neemias diz para ele? E enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que eu cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Irmãos, eu achei tanta coragem para um jovem. Quando aquele homem disse assim, vamos ali, nos reunir, que eu tenho uma coisinha para você. Neemias olhou para ele e respondeu, por que que eu vou deixar o que é que eu estou fazendo? Vou parar a obra que eu estou fazendo para ir lá te encontrar? É muita coragem. É muita ousadia. Nós precisamos, irmãos. Olhe, crente não é besta, não. Deus não chamou crente para ser tolo, nem besta, não. Principalmente diante do inimigo, não. Deus não chamou para nos andar armados, nem com facas na mão. Mas precisamos de saber como enfrentamos o nosso inimigo. E uma coisa eu lhe digo, não é com medo. É com ousadia. É com coragem. Você tem que saber dar a resposta certa no momento certo. Porque ele olhou para ele e disse, eu não vou deixar de fazer o que eu estou fazendo para ir me encontrar. Por que que eu vou fazer isso? Eu estou aqui fazendo uma obra grande. Olha o que ele disse. Acho lindo, irmãos, porque ele diz assim, olha, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma grande obra. Aí eu vou sair daqui, parar o que eu estou fazendo para me encontrar, ver o que com você, ali naquela região. Se no fundo eu sei que você intenta fazer o mal contra mim. Irmãos, quando o diabo se levantar na sua casa, você tem autoridade para dizer para ele, aqui você não tem lugar. Você tem autoridade do Espírito Santo de Deus para dizer isso. Muitas vezes o diabo tenta fazer ciranda na nossa casa, irmão, e nós estamos atônitos e parados. Vendo o quê, irmãos? Precisamos ter ousadia no falar. Não é na força, nem na violência, mas recebemos a autoridade do Espírito Santo para dizer, olha, basta. Eu me lembro de certa vez, há muitos anos atrás, eu não tinha nem minhas filhas. E aconteceu uma série de eventos na minha casa. Mas coisas mesmo. Até eu e Gustavo brigarmos feio. E eu me lembro que eu fui para o culto. Era um culto de oração lá no interior de Açu, na Assembleia de Deus. O negócio era quente, irmãos. E quando eu saí, uma irmã chegou para mim e disse, irmã Juliane, vem cá. Aí eu diga, eu tive um sonho que tinha um demônio na sua casa. Aí eu guardei aquela palavra comigo e disse, certo. Eu era muito cismada, vamos dizer assim, com toda a visão que os irmãos tinham. Eu vou orar. E Gustavo cantava, viu, irmãos? No conjunto dos senhores, lá em Açu. E ele tinha ido cantar. A gente estava brigado nesse dia. Olha só que coisa, o irmão, brigado com a irmã, foi lá cantar, né? Bem, não sei. E ele foi lá cantar no conjunto dos irmãos. E quando ele chegou, aí eu disse, Gustavo, vamos orar. Aí ele também nunca foi de ficar muito cismado comigo, não. E a gente foi orar. E quando a gente dormiu, Gustavo disse que teve, não sabe se foi um sonho ou se foi uma visão. Que Jesus chegava para ele e dizia, Gustavo, se levante você e vão orar que tem um demônio na sua casa. Eu me levantei de madrugada, irmãos. Mas olhe, eu botei aquele demônio para correr.
orei, eu acho que foi o Espírito Santo de Deus que me tomou. Uma autoridade tão grande que até debaixo da cama eu repreendi. E desse dia em diante, minha casa ficou uma paz. Porque, olha, foram tantas coisas que aconteceu. Até minha cabeça, eu bati no meio da rua, que o médico disse, Gustavo, você fica observando ela, porque ela está meio... Eu fiquei muitos dias com dor de cabeça. Bati mesmo no negócio desse dos ar-condicionado. No meio da rua, quase que eu caio lá no meio da rua, fiquei. Foi um monte de coisa mesmo que ia acontecendo. E a irmã tinha dito, e o Gustavo tinha tido a revelação, e eu fui. Então, nós temos que ter autoridade. Eu estou dando um exemplo, mas existem tantos e tantos e tantos outros exemplos. E que precisamos usar a autoridade do Espírito Santo. Para dizer, olha, não. Essa obra que Deus me chamou para fazer, eu vou terminar. E eu não vou me embaraçar com qualquer coisa, eu vou deixar ela aqui de lado para me embaraçar com teus convites, não. Porque o diabo, ele tenta fazer isso, nos embaraçar, para nos fazer parar, para nos fazer desistir. A gente começa um grande projeto. E outra coisa, valorize aquilo que Deus chamou. Valorize aquele que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Você pensa que é uma coisa pequena? Diga que é grande. Tudo que envolve vidas é grande, irmãos. Você não precisa estar num grande evento internacional, tá no YouTube conhecido por 1 milhão de pessoas, não. O que Deus lhe chamou para você, que envolve vidas, é grande. Você precisa ir até o fim. E precisa ter autoridade para dizer, olha, aqui basta. Não tem mais lugar para você. Eu não vou ouvir mais as suas acusações. Quantas vezes o diabo fica na nossa mente, coloca depressão nas pessoas, você não vai conseguir, você é um derrotado, não tem lugar para você, você não vai terminar, você não vai prosperar, o teu casamento está acabado, o teu filho está destruído. Nós ouvimos aquilo e desistimos. E precisamos nos firmar, receber a autoridade de Deus e dizer, não está, eu vou até o fim. A obra que Deus colocou em minhas mãos é grande e eu vou conseguir terminar. Precisamos ter isso bem inculcados na nossa mente, irmãos. Senão a igreja para. As famílias se acabam. Tudo que envolve vidas é grande. Essa obra aqui era grande. Quem disse que a tua não é? Outra atitude de Neemias. Quero ver aqui. Verso 3, a gente já viu. Eu quero ler aqui. 2 Crônicas 15, verso 7, diz assim, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Olha aqui, não desfaleçam as vossas mãos, porque a obra que nós fazemos, ela tem uma recompensa. Nós seremos recompensados por tudo o que fizermos. Não podemos desfalecer as nossas mãos, né? A mensagem? Senhor, fortalece as nossas mãos. Mas tem um propósito. Não é só para você bancar o de forte por aí, não. Tem um propósito. Deus tem um propósito para tudo. Deus não é um Deus sem propósito. Tudo tem um propósito. Continuando, vamos lá para o verso agora, o verso 9, o textuário. Aí ele diz assim, aí Neemias diz, agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Quando ele escutou o inimigo dizendo, olha, você não vai terminar. Você não vai terminar. Aí Neemias olhou e disse assim, Senhor, me ajuda a terminar isso. Quando o diabo disse para ele, o inimigo, disse assim, você não vai conseguir terminar a obra dessa reconstrução aí, você não vai conseguir. Aí ele disse assim, Jesus me ajuda. Quantas vezes, irmãos, nós precisamos baixar nossas cabeças e reconhecermos que precisamos do Senhor. Sabe, quando às vezes a gente não consegue mais, que está todo mundo dizendo não, todas as circunstâncias elas estão indo contra nós, nós precisamos olhar para Cristo e dizer, Senhor, nos ajuda, me fortalece, me ajuda a ir até o fim. Não podemos desistir, irmãos. Vamos continuar. No verso 12. Olha o que diz o verso 12. E conheci... Não, eu vou para o 10. E entrando eu em casa de Semaías,
O filho de Metabel, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus no meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Aqui entra o personagem chamado Semaías. Semaías chegou para ele e disse, olha Neemias, vamos ali no templo, vamos entrar lá, vamos nos esconder lá, vamos nos congregar lá, porque eles vão vir te matar-te à noite. Um falso, um mentiroso, chamando Neemias para entrar dentro do templo e se esconder ali, porque Sanbalat e Tobias iam matar Neemias. Vão existir pessoas na nossa caminhada, em todo o processo, que em vez de nos levar para o alvo, elas vão querer nos atrapalhar. São os falsos, as pessoas falsas. Mas a nossa luta não é contra essas pessoas, não, irmãos. A Bíblia diz que nem é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. O inimigo ele vai usar pessoas para nos tirar do nosso foco, para nos enganar, nos ludibriar. Mas a sua luta, não fique com raiva dela, não. A sua luta não é contra ela. Você tem que ter a sensibilidade de perceber que é Satanás por trás daquilo. Neemias olhou e percebeu que aquilo era obra de Sanbalat e de Tobias. E ele disse, eu não vou com você. Precisamos ter uma vida de intimidade e de comunhão com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando essas armadilhas do inimigo vier tirar do nosso propósito, vier tirar o foco do nosso chamado, nós precisamos estar percebidos que aquilo é obra do inimigo, para a gente parar e para nos destruir. Porque Neemias sabia que se ele entrasse no templo, aquilo ali era proibido, irmãos. Só os sacerdotes é quem podiam entrar no templo. Ele não podia entrar, não. Era uma armadilha ali para incriminar Neemias. Mas Neemias, ele estava apercebido, porque ele era um homem que tinha comunhão com Deus. Se você não tiver apercebido, você cai na armadilha, irmãos. Você cai na armadilha. Você precisa ter uma vida de comunhão com Cristo para você aperceber o perigo. Porque Deus vai usar pessoas para nos tirar do foco. E sabe o que acontece? Muitas vezes Deus tira pessoas. E sabe o que acontece? A gente até fica triste. A gente não sabe que é Deus trabalhando, nos livrando do mal. Quando muitas vezes a gente tem uma amizade, e aquela amizade não deu certo, se afasta, não fique triste não. Às vezes é Deus lhe dando livramento. Porque talvez era uma pessoa que ia lhe usar para lhe afastar do propósito de Deus na tua vida. Muitas vezes a gente fica triste. Eu tinha um amigo, aconteceu isso, fiquei tão decepcionado com ele. Não fique não. Não se decepcione com pessoas. E agradeça a Deus, porque muitas vezes é livramento de Deus de pessoas que vão lhe afastar do propósito que Ele tem para a sua vida. Algumas vezes é. Quantas vezes amigos por aí que a gente fez e se afastou, e eu até tentei, e o Espírito Santo diz, fica na tua, é livramento. Fica na tua, que é livramento. Porque às vezes poderia ser uma pessoa que tentasse tirar do foco, do propósito. Neemias, ele esteve apercebido e disse, eu não vou entrar com você. E a Bíblia diz que ele disse, isso é obra de Sanbalat. Ele foi subordinado por Sanbalat e Tobias, que representam aqui o inimigo, para tramar contra mim. Então, a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. O inimigo, ele usa pessoas. Não são as pessoas, é o inimigo usando as pessoas. Tenhamos cuidado, porque às vezes a gente fica com aquele ranço, né, da pessoa, mas não é a pessoa. É o inimigo usando a pessoa. Precisamos olhar assim, como Neemias olhou e disse, não, isso é obra de Sanbalat, é obra de Tobias, e eu não vou entrar com ele. Eu vou me acovardar? Ainda que eu pudesse entrar no templo, ainda que fosse permitido eu entrar no templo, eu ia me acovardar e me esconder? Precisamos, irmãos, encarar e enfrentar. Precisamos nos encher do espírito de ousadia para enfrentar a oposição e o inimigo. É na autoridade do Espírito Santo. É igual Davi, tão pequenininho, enfrentou o gigante Golias. Ele disse, não é na minha força que eu vou, não.
É na força do Espírito Santo de Deus. Davi olhou para Golias e disse, eu não vou. O gigante, o inimigo, zombou dele. Tu vem a mim com fundas? Você vem me enfrentar com essa baladeira? Aí, aquele pequenininho, cheio do Espírito Santo de Deus, olhou e disse, não, eu venho a ti em nome do Senhor. Ele não se acovardou diante do tamanho do gigante, da fama do gigante, do que ele tinha ouvido falar do gigante. Mas ele disse, eu vou enfrentar ele em nome do Senhor. E é nesse espírito de ousadia que nós vamos enfrentar, que nós passamos por oposição. É no nome do Senhor. Amém? Para finalizar, nós vamos aqui para o verso 15. Diz assim, acabou-se, pois, o muro aos 25 de Eluel, em 52 dias. Olha aí. Em 52 dias, eles acabaram a construção. Ele chegou ao propósito? Ele conseguiu finalizar o chamado que ele tinha para a vida dele? Amém. Ele conseguiu. As atitudes de Neemias durante todo o processo, elas foram primordiais para que ele conseguisse alcançar o propósito e o chamado de Deus na vida dele. Deus o fortaleceu desde o início. Ele sempre teve a humildade de buscar a Deus. E ele também soube se posicionar. Enfrentou a oposição com ousadia, não com covardia, com sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos ter. Eu quero finalizar com a referência de Deuteronômio, capítulo 20, verso 4, que diz, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. É o Senhor nosso Deus que vai conosco para pelejar contra os nossos inimigos e para nos salvar. É Deus quem peleja por nós. É Deus quem nos dá salvação. Eu quero, nesta noite, dizer a você que em Cristo nós podemos todas as coisas. Cristo é aquele que nos fortalece. Ele é aquele que nos ajuda a reconstruir muros que estão destruídos, cidades que estão sobre escombros. Eu não sei quais foram as muralhas que Deus chamou você para reconstruir neste dia. Mas eu preciso dizer a você que você precisa pedir força ao Senhor com um propósito. Você não pode desistir. Você precisa se fortalecer em Cristo. E esse fortalecimento vem através de uma vida de comunhão, de intimidade. É impossível, irmãos, nós nos fortalecermos em Cristo e não termos um minuto do dia para Ele. E não meditarmos na palavra de Deus. E não termos um tempo com Deus. É impossível. Porque se assim nós tivermos uma vida, aí nós vamos tentar vencer os problemas na nossa força. Mas quando nós meditamos na palavra, temos uma vida de comunhão, de intimidade, reconhecemos a voz do nosso pastor, é na força dele que nós enfrentamos os problemas. Se Deus te chamou com um propósito, com um chamado, se você tem, certamente você tem o chamado. Você não nasceu em vão, não. Você não nasceu só para nasce, cresce, reproduz e morre, como a gente estuda na escola, no primário. Né? O ser vivo, quais são as características? Nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Deus te chamou com um propósito. Você tem um chamado. E se esse chamado envolve vidas, ele é grande. E eu preciso dizer a você, você vai enfrentar a oposição. Mas eu também preciso dizer a você que na força de Cristo, você vai conseguir. Você precisa se colocar também. Você precisa assumir a posição. Sabe, você precisa parar de ficar com os joelhos tremendo. É firme. É firme. É olhar para o inimigo e dizer, eu vou conseguir.
é firme. O meu casamento, ele está salvo, é firme. Você não tem parte neste lugar. A minha família não pertence a você. É firme. Eu vou conseguir aprovação naquele concurso. Eu vou conseguir com que aquela porta se abra. O meu currículo, ele vai ser aprovado. Você vai levantar a sua voz na autoridade do Espírito Santo e você vai dizer para aqueles que estão ao teu redor, eu vou conseguir, porque é na força do Espírito Santo de Deus, não é na minha força. Agora você precisa ter uma vida de comunhão e retidão e intimidade com Ele. Se você tiver todo troncho, aí fica difícil, irmãos. Aí nós damos a brecha, sabe? O que foi que Neemias fez? Ele construiu um muro e tapou as brechas, para que os inimigos não pudessem olhar pelas brechas. Não podemos dar brechas para que o inimigo não possa olhar para a nossa vida. E ali, pelas brechas, ele vai lançando os dardos inflamados do maligno na nossa vida. Precisamos tapar as brechas. Precisamos reconstruir. Eu quero dizer a você que se existe alguma área da tua vida que ela está destruída, está debaixo de escombros, eu quero dizer na autoridade do Espírito Santo, Ele quer que você reconstrua. Eu quero dizer também a você, não vai ser fácil, vai ser difícil, mas eu preciso dizer a você, remana hasore cantarás, eita masobe rokunabasere cantarás. Remanachore cantere manahasi carabasheia. Eita ramasobe canta. Você vai conseguir na minha força. Reinamassobia, não é mais na tua. Chega, não é mais na tua força. Entenda, Rashomanasserecanas. O inimigo tem apontado para sob a canta as brechas. Não é na tua força. Cadê o espírito de ousadia? Cadê o espírito? Eu não te chamei para ser covarde. Cadê o espírito de covardia? Eu te chamei para uma obra grande. Tu pensa que é pequeno? Não é. Cadê a igreja que eu convoquei? Não é pequena, é grande. É grande demais, Eu te chamo para reconstruir o sonho, aquele sonho. Eita, que Deus está falando aqui. Aquele sonho, pode tirar. Deus vai reconstruir. Quem disse que é para você parar de sonhar? Quem disse que Ele não vai fazer? Muda a atitude. Deus te deu o Espírito Santo. Você precisa saber quem você é em Cristo. Você sabe quem você é em Cristo? Oh, irmãos, você sabe quem nós somos em Cristo Jesus? Você e eu podem imaginar quem somos em Cristo? Você não é pequeno, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Deus nos chamou para algo grande. Se coloque na posição. Se coloque. Alice Maciel tem um hino tão lindo que ela diz assim:
Você não pode desistir. Você não está lutando só. Se não fosse a mão de Deus, o que seria de você? Nem aqui você estaria. Nem aqui, nem eu, nem você estaríamos. Oh, aleluia! Não fique triste assim, oh não. Nós não podemos desistir. Não fique triste assim, oh não. Nem eu. Nós não podemos desistir. Lembre-se de quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe.